mas eu trago aqui, Glauco, um tema diferente. As corporações americanas estão se afundando, as grandes corporações americanas estão se afundando num mar de dinheiro. É um fenômeno. O rentismo, um dos braços do rentismo, uma das manifestações do rentismo, a inundação dos mercados financeiros de dinheiro fácil emitido pelos estados. Então, vamos discutir também o papel dos estados na emissão de dinheiro. Só que como isso está sendo apropriado pelas grandes corporações, pelos seus acionistas e pelos seus executivos, contra a maioria das sociedades, e como isso está se revertendo num tiro no pé, num tiro pela culatra, como isso está fazendo com que as corporações fiquem tão ávidas por esses recursos fáceis que elas esquecem a atividade central delas, elas esquecem aquilo para o que elas foram feitas. É muito notável. E nós vamos examinar esse tema a partir de uma matéria do Financial Times. Não é uma publicação comunista, é uma publicação ligada às grandes corporações internacionais, que saiu nessa segunda-feira. Uma daquelas matérias de análise de grandes temas, com citação de livros, com entrevistas com vários autores, expressando uma certa preocupação, talvez tardia, da imprensa de economia, no caso da Inglaterra, né? Mas está focando nas corporações norte-americanas. É claro que tem aquela relação tradicional do mundo corporativo anglo-saxão, e essa matéria nos ajuda a compreender também por que vai ser tão difícil para o Donald Trump executar o Make America Great Again, porque os problemas que a economia norte-americana enfrenta e as corporações norte-americanas enfrentam são muito maiores do que aquilo que poderia ser resolvido por um simples gesto de vontade. E mais, porque as ações do Elon Musk de reduzir dramaticamente o poder do Estado repetem a mesma receita que deu muito mal para as corporações norte-americanas e para a economia norte-americana. Bom, essa matéria do Financial Times começa com um caso muito emblemático, Glauco e pessoal, o caso da Boeing. A Boeing, que foi até há poucas décadas, de longe, a grande fabricante mundial de aviões, e que tem enfrentado um declínio prolongado e profundo, basicamente por conta da má qualidade dos seus aviões, basicamente por conta de que, num setor tão sensível como a aviação, houve uma sequência de acidentes que estão diretamente relacionados a falhas na concepção e na produção dos aviões da Boeing. Matéria começa com digamos assim, um memorando escrito pelo executivo-chefe da Boeing, Kelly Orberg, para o conjunto do pessoal da empresa, dizendo óbvio, né? Dizendo temos que nos concentrar, temos que concentrar nossos recursos em realizar e inovar nas áreas centrais para o que somos. Ele está dizendo óbvio por quê, Glauco? Aí a matéria entrevista a diversos economistas, um deles mostra que a Boeing abandonou sua própria razão de ser, a visão de construir aviões cada vez melhores, mais rápidos e maiores. E a matéria cita também, ao longo de todo o texto, a base dela é o Dan Davis, um economista norte-americano, autor de um livro que chama The Accountability Machine. A gente poderia traduzir para alguma coisa como a máquina de não prestar contas, a máquina de esconder realidades. Accountability é uma palavra difícil de traduzir para o português.
Diz o Dan Davis, começamos a entrar no problema, no fulcro do problema. Qualquer pessoa familiarizada com os departamentos de relação com os investidores nas grandes empresas sabe que eles, ou seja, esses departamentos, reduziram toda a compreensão de um negócio, de uma atividade econômica, a ganhos trimestrais, ou seja, a ditadura do lucro imediato. O Dan Davis está analisando como, nas grandes corporações americanas, a ideia do capitalismo industrial tradicional. Vamos fazer algo bem, bom. Nosso objetivo é esse. Claro que explorando os trabalhadores e atacando os concorrentes e obtendo vantagens dos governos, mas essa ideia do produto, essa ideia da missão da empresa, ela foi se diluindo e foi sendo trocada pela busca de ganhos imediatos e, num certo sentido, pela escravização dessas empresas em torno dos lucros imediatos. A matéria cita alguns outros casos, o caso da General Electric, que também está em grandes dificuldades, acabou se dividindo em 3. A matéria mostra como, na raiz dos problemas da General Electric, está o superdimensionamento do departamento financeiro e dos lucros imediatos. E num outro caso, um caso muito emblemático de uma empresa muito conhecida por todos nós, a Kodak. A Kodak que liderou durante décadas a fotografia digital e que hoje está em recuperação judicial porque foi incapaz de lidar com a emergência da fotografia digital. Acho que eu falei errado. A Kodak liderou por décadas a fotografia analógica, a fotografia feita em filmes, feita em material físico. O livro revela, Glauco, que a Kodak, desde os anos 70, começou a fazer pesquisas sobre fotografia digital. Esse é o livro aqui. Desde os anos 70, quando ninguém usava fotografia digital. Mas esses esforços dos departamentos de pesquisa da Kodak foram sufocados pelo departamento financeiro da empresa, que julgava muito mais importante continuar investindo, matar a galinha dos ovos de ouro, de certa forma, continuar investindo na fotografia sob meio físico, na fotografia analógica, que dava lucros extraordinários, inclusive porque a fotografia digital economiza dramaticamente os gastos. Todo mundo que viveu a época da fotografia analógica sabe como era caro revelar um filme, como a gente tinha que selecionar exatamente aquelas fotografias que iam fazer. E, por sede desses lucros, os departamentos financeiros da Kodak impediram que a empresa tomasse pé da nova tecnologia que ia surgindo, que ia reduzir custos e reduzir ganhos imediatos, e ela acabou sufocada pelos seus concorrentes. E a reportagem do Financial Times, esse livro aí, The Accountability Machine, chama atenção, Glauco, para que uma das causas do desastre são as medidas de redução drástica das empresas que o Elon Musk realizou no Twitter, que marca o tipo de capitalismo brutal que existe hoje e que levou o capitalismo americano, levou o sistema americano a uma situação muito difícil. Então, o Elon Musk disse que reduziu em 80% o pessoal do Twitter, e é o que ele quer fazer no Estado norte-americano. Essas reduções não se traduzem em eficiência das empresas, elas são embolsadas pelos acionistas, porque elas são convertidas em lucros trimestrais, e o capitalismo americano se transformou em escravo de lucros trimestrais. Os acionistas, os investidores, os especuladores, para melhor dizer, investem
cada vez mais naquelas empresas que dão lucros trimestrais maiores e se esquece a atividade central das empresas. Ou seja, o que o Elon Musk está querendo fazer no Estado norte-americano vai reduzir serviços públicos, vai deixar, se ele conseguir, centenas de milhares ou milhões de pessoas desempregadas. De que forma isso poderia ser bom para um sistema que necessita desesperadamente de mais consumo, mais poder, de que a economia gire mais? Bom, a matéria do Financial Times mostra que a origem de todo esse problema quer dizer, a origem anterior, essa forma de administrar as empresas vem do início do neoliberalismo, mas o problema foi muito agravado na crise de 2008, quando, por dois movimentos. Primeiro, para salvar os bancos, os estados passaram a uma emissão desenfreada de recursos. E depois, como a economia não dava sinais de recuperação, eles passaram a fazer uma política que foi conhecida como quantitative easing, né, que significou emitir montanhas ou rios de dinheiro para jogar na economia, jogar nas grandes corporações, principalmente nas grandes corporações financeiras, a partir daquela ideia, daquele mito do trickle down, gotejar por cima, aquela ideia de que você, jogando uma montanha de dinheiro no topo da pirâmide, alguma parte daquele dinheiro ia escorrer pelas bordas da pirâmide e irrigar o conjunto da economia. A matéria mostra que isso criou um circuito de dinheiro facílimo nos Estados Unidos, inclusive porque as taxas de juro, agora não, mas se mantiveram durante 2 décadas em níveis muito, muito baixos, era dinheiro muito farto. Isso agigantou os departamentos financeiros das empresas e reduziu, encolheu, minimizou os departamentos de pesquisa e de engenharia. A matéria volta à Boeing, cita um documento da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos, que diz que a recuperação, se houver, será muito demorada, porque o grupo, entre aspas, dissolveu sua cultura de engenharia e os engenheiros sentiram-se cada vez mais isolados nos processos de decisão. A matéria mostra que alternativas, alternativas dentro do próprio capitalismo. Então, ela cita, por exemplo, o caso da Novo Nordisk, a empresa americana que ganhou os tubos produzindo o Ozempic. E ele mostra que essa empresa é controlada essencialmente por uma fundação que não está de olho no lucro imediato, e sim na concretização dos objetivos de longo prazo da empresa. A matéria cita até a Embraer. Olha que ironia, a Embraer que estava para ser comprada pela Boeing no governo Bolsonaro. E mostra que a Embraer, diferente da Boeing, tem sucesso porque manteve uma cultura de foco na atividade essencial dela. E a gente termina apresentando o exemplo oposto, que é a China, já fora dessa lógica capitalista tradicional. E temos aqui um texto da economista norte-americana Ellen Brown, que fala em quantitative easing, esse mesmo processo, com as características chinesas, Glauco. É muito interessante, porque o Estado chinês também emite fartamente dinheiro. Essa ideia de que os Estados são como as famílias é desmentida fartamente em cada vez mais exemplos. A Ellen Brown está mostrando que os grandes ganhos de infraestrutura, primeiro os ganhos de eliminação da pobreza, desenvolvimento tecnológico, agora com o DeepSeek servindo como um símbolo, mas, por exemplo, a construção de 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade, mais do que o dobro de todas as redes de trens de alta velocidade do mundo. A China não tinha metrôs até o final do século passado, uma rede muito pequena. Hoje tem a maior rede de metrôs do mundo. As novas rotas, a iniciativa das novas rotas da seda, tudo isso foi possível graças a uma enorme inversão
uma enorme criação do nada de dinheiro pelo Estado chinês. Ela dá os dados aqui. Entre 96 e 2024, a base monetária, ou seja, o dinheiro em circulação na China, aumentou 53 vezes. Não é 53%, é 5.300%. Aumentou de 5 bilhões de yuans para 314 bilhões de yuans. Isso não produziu inflação, ao contrário do que diz a teoria quantitativa da moeda, porque isso serviu para que o Estado chinês fosse capaz de mobilizar força de trabalho e recursos para aplicar em duas coisas: em infraestrutura e em benefícios sociais para a sociedade chinesa, que acaba repercutindo, Glauco, mostra a matéria, em menores custos para as empresas. Não só beneficia a população que passa a contar com serviços públicos, mas com benefícios para as empresas que não precisam se preocupar em resolver essas necessidades dos seus trabalhadores. Então, interessante, porque o Trump continua criando factoides a cada dia. Às vezes a gente pensa que isso é sinal de força. Esse discurso de que o Estado mais atrapalha do que ajuda e que é preciso reduzir dramaticamente o Estado está sendo desmentido, inclusive pela própria imprensa empresarial norte-americana, Glauco.